Vamos então, está na hora, pronto, vamos então dar início a mais um EFISOS Encontros de Valor. O meu nome é Ricardo Ramos, hoje vamos falar sobre reparação integral ou de juntas de caleiras. Só para fazer aqui uma pequena sinopse do que se vai passar ao longo da sessão. Nós vamos apresentar duas soluções, uma para reparação integral de caleiras e outra para juntas de caleiras. Vamos apresentar duas soluções diferenciadas, com mais valias técnicas relativamente às soluções tradicionais, fáceis de aplicar, já temos aplicado inúmeras vezes no mercado nacional e achamos que faz todo sentido, se não conhecerem a solução, faz todo sentido conhecerem, porque é muito interessante se tiverem alguma situação para reparação integral de caleiras ou mesmo nas juntas, esse ponto tão sensível. Comigo está a minha colega Alexandra Pinto e o meu colega Carlos Piccoli. Boa tarde. Olá, boa tarde. Para me trazer um bocadinho de apoio e da sua experiência aqui para a sessão. Relembro que eu costumo fazer este apelo, por favor, ao longo da sessão, se surgir alguma dúvida, por favor, tem um ícone do chat onde podem fazer as vossas perguntas. Se já tiverem utilizado a solução ou se tiverem alguma situação, por favor, partilhem, nós estamos aqui para ajudar e para responder ao que for necessário. E pronto, e vamos então dar início à sessão. Caleiras, só para dar um pequeno enquadramento do que são caleiras. Caleiras é sobre aquela parte esquecida do edifício, mas que tanto importa para termos manutenção, pronto, para mantermos a integridade do edifício, não é? Normalmente, quando ouvimos falar de caleiras obstruídas, de caleiras com pontos de infiltração, já estamos a falar de problemas sérios no edifício. Isto na medida em que, como eu disse, como é um ponto em que entra no esquecimento, normalmente quando nos lembramos delas é porque já há muitos problemas sérios e normalmente problemas cujo custo de reparação já é muito superior a um possível plano prévio de manutenção que podemos ter feito na fase de construção ou até a colocação de uma solução que salvaguardasse melhor, de alguma forma, a caleira. Também, do ponto de vista da experiência que vimos a recolher, a caleira normalmente é um dos primeiros elementos da cobertura que se deteriora mais rapidamente, não é? E o que nós temos observado em muitas obras é núcleos integrais de caleiras, porque efetivamente para aguentar a vida toda de um edifício estando tão expostas é necessário fazer esse tipo de renovação. Continuando, as soluções que vamos apresentar hoje dão para várias tipologias de caleiras, para todas as tipologias de caleiras, como podemos ver aqui neste slide. Ao nível de ligações, vamos apresentar uma solução que pode substituir perfeitamente qualquer tipo de ligação, traz mais valias técnicas ao nível das ligações. Vamos conseguir perceber mais à frente o tipo de solução que estamos a falar, mas é muito interessante para substituir as soluções mais tradicionais que temos de fazer as ligações e para fazer a reparação integral da caleira. Pronto, é o que eu disse, dá para estas tipologias de caleira que estão aqui expostas no slide. Continuando, antes de falar dos problemas da caleira, vou dar a palavra à minha colega Alexandra Pinto, porque entretanto, como é diretora do Departamento Técnico, já fez um artigo onde enumerou alguns problemas das caleiras, só para dizer que eu li esse artigo e efetivamente o interessante perceber é que até normalmente haver árvores em redor da situação e do edifício é um importante ponto a ter em mente para dimensionar uma caleira. E eu li esse artigo, foi interessante e pedi à Alexandra aqui alguma ajuda então a enumerar aqui os problemas nas caleiras. Obrigada, Ricardo. Pronto, neste artigo nós tentamos fazer um resumo de quais são as patologias mais comuns associadas a caleiras e que contribuem para uma mais rápida degradação das mesmas. E entre essas anomalias, se podemos assim designar, uma das mais comuns são as pendentes inadequadas, ou seja, desde a origem do projeto, no projeto ou na instalação, a caleira não é instalada com a pendente adequada e por isso não há um correto fluir da água e um rápido escoar da água para as saídas, o que faz com que fiquemos com água estagnada na caleira, o que vai depois contribuir para desenvolver um microhabitat quase, que vai contribuir muito para a deterioração das caleiras. Depois, esta é uma das pendentes, existem outras que contribuem para esta estagnação de água, como por exemplo a obstrução das saídas da água, não é? Dos drenos. Pronto, que é
Conseguimos ver aqui, exatamente. Obrigada, Ricardo. Nós aqui podemos ver, por exemplo, que a caleira tem folhas, tem outro tipo de resíduos. Isto é muito comum e acontece mais ainda, por exemplo, se a caleira estiver, se esta cobertura estiver próxima de uma zona que tem muitas árvores ou próximo do mar, onde até é comum haver alguma ave morta na cobertura, que depois cai na caleira, ou seja, isto é muito comum e é tão mais frequente quanto mais árvores tivermos à volta, etc. Em qualquer uma destas situações, a manutenção é sempre um ponto fulcral, ou seja, se nós tivermos uma manutenção contínua e adequada da caleira, e vamos pelo menos duas vezes à cobertura e onde retiramos resíduos, só obstruímos saídas de água, etc., vamos estar certamente a contribuir para uma maior longevidade da caleira e para minimizar muitos destes problemas. Exatamente. Vou passar o slide, se perdemos mais algum problema. Normalmente, agora passando aqui um bocadinho a palavra a mim, quando falamos de infiltrações e ligações também é do mesmo modo que a Alexandra falou. Efetivamente é quando as ligações estão mal feitas, os detritos acabam por ficar presos nestas ligações, acaba por haver aqui alguma estagnação da água e tudo vai levar à corrosão e que a caleira fique mais deteriorada. Passando aqui à frente, mais outro problema que são as caleiras deformadas. Isto também já advém de outros problemas, não é? Que quando temos água estagnada, vai ter um peso extra na caleira e normalmente o que acontece é que a caleira não consegue suportar esse peso extra da água, normalmente leva à deformação da caleira em alguns pontos. Esta deformação, Ricardo, só para completar, às vezes também pode ocorrer por outros motivos, não é? Por pessoas a fazerem manutenção, que caminham sobre a caleira e fazem com que ela se deforme, por eventualmente, por exemplo, mau tempo, muito vento, ou suportes da caleira que se desprendem, ou seja, tudo isto pode fazer com que a caleira fique deformada, que depois o escoamento da água não se processe normalmente, não é? Exatamente, é isso, Alexandre, obrigado pelo input. Vamos passar aqui. E por fim, acaba tudo por levar à corrosão. A corrosão, no fundo, acaba por dever-se a todos os problemas falados anteriormente, mas também na fase de fabrico e de soldadura da caleira, muitas vezes o revestimento da caleira acaba por ficar um bocadinho deteriorado e normalmente quando falamos em juntas das caleiras, nas mudanças de direção da caleira, normalmente são pontos que ainda ficam ainda mais fragilizados derivado desta corrosão, não é? Porque efetivamente a caleira é das primeiras partes a seguir à estrutura metálica a ser montada e normalmente acaba por ser uma zona de passagem, por ser uma zona de armazenamento de produtos ou de outras coisas e quando o edifício entra na sua fase de exploração, a caleira já está muito desgastada e o que dizer das pobres das juntas, que aguentam as dilatações térmicas e tudo mais, acabam por ser um elemento muito frágil e muito fragilizado na caleira. Antes de passar aqui à frente, Carlos, o Carlos já agora é o nosso comercial em Espanha, tem uma grande experiência. Carlos, a nível de caleiras em Espanha, há alguma diferença aqui para Portugal? No, vamos a ver, é a mesma, ten as mesmas características, simplemente hai que destacar que en España hai unha zona con moito máis chuvia que a zona do norte, en donde o cliente está moito máis, ten máis costumbre, entón fai un mantenimento mellor do que son as caleiras. Sin embargo, na parte de Madrid para baixo, do centro de España para baixo, pois, as caleiras non teñen un mantenimento, unha manutención como debería de ter, entón este caso, esta causa de corrosón, pois é moi típico, non? Aquí, precisamente, o que consideran máis importante aquí en España, que é unha característica que ten precisamente esta solución, é que nós non temos que levantar, non temos que quitar a caleira para poñer este produto. Isto normalmente está ubicado en sitios moi difíciles, o acceso é complicado, e, sin embargo, con esta solución que nós poñemos, que nós estamos falando ahora mismo, pues queda perfectamente
a caleira cuberta, bueno, é unha solución que pode ser moi importante. Prácticamente é a mesma, vamos, é a mesma solución, o que pasa que hai zonas máis húmedas e zonas menos húmedas, pero a solución é a mesma. Muito obrigado, Carlos. Sim, e partindo um bocadinho do que tu falaste, vamos apresentar o que é que são as soluções convencionais no mercado. O que nós temos vindo a ver é que existe muito a tradição de aplicar as tais telas líquidas nas caleiras, onde o principal problema, digamos, é a capacidade de absorver as dilatações térmicas, as movimentações térmicas da caleira. Ou seja, estamos a falar de ciclos inverno-verão, 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 em que a caleira tem tendência a mexer, a dilatar, e que as telas líquidas, como ficam ressequidas, quando a caleira tenta mexer, elas acabam por partir e também falando um bocadinho da aplicação, normalmente, como estamos a falar de locais que é de difícil acesso, conseguir aplicar a espessura ideal que normalmente é dita para colocar neste tipo de soluções, torna-se um bocadinho difícil. Alexandra, não sei se podes dar mais algum input relativamente a esta solução convencional, que é a tela líquida. Sim, Ricardo, pronto, estas soluções são muitas vezes uma opção escolhida para fazer a reparação de caleiras, às vezes até logo na origem, mas são muito utilizadas para fazer a reparação. Isto porque, sendo um material líquido, a aplicação seria relativamente simples, não é? O inconveniente é que a qualidade da solução está completamente dependida da qualidade da aplicação em obra, do aplicador. Ou seja, vai depender se o material, a solução é aplicada com a espessura ideal em toda a sua extensão, ou se não é, porque se a espessura for muito reduzida, provavelmente o material não vai ter a resistência adequada. Se for aplicado uma espessura em excesso, provavelmente o material não vai ter a flexibilidade adequada. E isto está tudo dependente da pessoa que faz a aplicação em obra, não é? Ou seja, não é um processo controlado em fábrica, num ambiente controlado, não, está completamente dependente da aplicação em obra. E por isso aquilo que nós verificamos muitas vezes é que depois, e nem é a qualidade do produto, foi a qualidade da aplicação que se calhar não foi tão boa quanto o desejável, e depois as soluções, lá está, como estavas a dizer, acabam por não ter a resistência adequada à dilatação, contração e ao ambiente tão agressivo como é o de uma caleira. Exatamente. E falando disso, mais à frente também voltamos a falar aqui de telas líquidas, mais um slide, mas é o que a Alexandra disse, efetivamente é uma solução que depende muito de quem a aplica e que, mesmo bem aplicada, normalmente depois derivada às dilatações e contrações, torna-se difícil aguentar tanto tempo como é expectável durante a vida útil de um edifício. Para além de telas líquidas, o que nós também vemos muito são a aplicação das tais telas asfálticas. E já vemos uma sobrecarga de ferramentas específicas de aplicação de calor, de mão de obra especializada, e volto a referir condições de difícil acesso para conseguir fazer este tipo de aplicações, e normalmente também são membranas que acabam por ficar ressequidas, não é? E quando vemos a caleira a trabalhar, mais uma vez, vemos problemas como está aqui explícito na imagem. Alexandra, é isto, não é? Telas asfálticas vai um bocadinho de encontro ao que eu disse. Sim, exatamente. Eu diria que a utilização de telas asfálticas para reparação de uma caleira tem um grande inconveniente, que é o requerer um técnico especializado para a aplicação, ou seja, as telas asfálticas para a aplicação é necessária uma soldadura, e essa soldadura não está ao acesso de qualquer pessoa, não é? É necessário um técnico especializado para ir ao local e fazer a aplicação, o que numa área tão reduzida quanto uma caleira muitas vezes é um investimento grande, não é? E depois sim, existe, as telas asfálticas têm mais dificuldade em lidar com altas temperaturas, por exemplo, e muitas vezes ficam com a exposição solar, ficam ressequidas e acabam por se destacar das superfícies, como vemos aqui na tela escolar da parede. Exatamente. Sim, e fundamentalmente é isto que nós estamos para falar de soluções tradicionais. As soluções das ligações é mais à base de soldaduras, fixações mecânicas, e vamos apresentar uma solução que traz mais valias, que permite à caleira dilatar, que fecha aquele ponto e impermeabiliza totalmente o ponto. Vou desde já então
apresentar a solução. A solução é a nossa Ephisus Tight Gutter 3. A solução é muito simples, muito fácil de aplicar. Como podem ver, aquele 3 significa tripla proteção, digamos. Podemos começar três níveis de proteção. Temos uma membrana muito, que até tenho aqui uma amostra, que é quase o que se chama o cerne da solução, porque é colocada na zona da junta da caleira e permite à caleira ter a dilatação necessária, e ela tem aquela tecnologia chamada da mesma Easy Repair. Não sei se viram já os encontros de valor anteriores, onde falamos sobre a nossa Easy Repair. A tecnologia é exatamente a mesma, simplesmente é uma membrana que não tem o termoplástico, é biadesiva, e tem uma tecnologia muito interessante de selantes ativos que permite à membrana fundir com a superfície onde é aplicada. Eu vou aqui mostrar simplesmente como é que ela alonga. Para já, ela em termos de adesão é excelente. Se viram o Ephisus Encontros de Valores Easy Repair, sabem isso. Ela funde com a superfície e depois tem uma capacidade de alongamento muito grande. E é fundamental esta capacidade de alongamento quando se trata numa junta de uma caleira, porque é a zona da caleira mais sensível e que vai aguentar todo tipo de dilatações. Depois, esta fita, como não é resistente aos UVs, vai necessitar de uma membrana, que é a membrana que nós conseguimos ver aqui na imagem, esta membrana mais escura, que é uma membrana EPDM. Esse EPDM, que é um material que já é conhecido no mercado há muitos anos e que dá muitas garantias ao nível da impermeabilização. Essa membrana cobre esta membrana que é colocada na junta, faz essa selagem, protege esta membrana dos UVs, fundamentalmente, e depois também é uma membrana que resiste muito bem à água, ao lixo, porque pronto, ela tem uma espessura de 1,3 milímetros que permite aguentar esse tipo de agentes. Por fim, essa membrana, como não é autoadesiva, é colada com o nosso adesivo KPF+P, que faz a colagem perfeita da membrana, e depois colocamos nas extremidades, como conseguem ver na fotografia, e rampeamos com o dedo para evitar pontos de acumulação de água. O que me apraz mais dizer sobre esta solução é que é muito simples. Qualquer dúvida, nós estamos presentes, é só ligar, temos manuais de aplicação, é muito fácil de transportar, e basicamente isto é fornecido em kits. Os kits trazem todos os materiais necessários para a aplicação e tem funcionado muito bem no mercado nacional. Alexandra, tu como és departamento técnico, há alguma coisa que eu esqueci de frisar relativamente a esta solução? Não, Ricardo, acho que destacava só pronto, o facto da solução ter 3 níveis de selagem, ou seja, nós temos a fita Ephisus de Bond AS, exato, que é aplicada diretamente sobre a junta, e como estavas a mostrar, a força de aderência ao substrato é muito grande, e a elasticidade do material também, e este é o primeiro nível de selagem, não é? Depois temos um segundo nível de selagem, que é conseguido com a membrana Ecofaçato aplicada sobre a fita do Bond AS, e o terceiro nível de selagem, que é conseguido com o adesivo KPF+P. Não é? Ou seja, isto significa que se um destes níveis de selagem fosse comprometido, a solução continua a cumprir a sua função. Outra questão importante é que a aplicação não exige nenhum tipo de ferramenta especial, e por isso com um manual de aplicação, basicamente qualquer pessoa pode fazer a aplicação, e não é necessário nenhum tipo de ferramenta ou de técnico especializado para a aplicação. Exatamente, sim. Muito obrigado. Sim, e esta imagem acaba por... Diz, Carlos, sim, Ricardo, hai unha cousa importante tamén. Aquí, o que acaba de decir Alexandra, non se necesita ningún accesorio especial, non? Simplemente con un rolo podemos implementar esta solución. É importante destacar que aquí non hai ningún parafuso, non hai ninguna perforación. Eso o cliente o valora moi positivamente, e non ten que ter unhas condicións, non ten que ser un experto para poder aplicar este produto, porque é moi simple. Simplesmente. Muito obrigado. Sim, Carlos, sem dúvida. Sem dúvida que o facto de não ter esse tipo de fixação, que para alguns clientes é uma mais-valia enorme. Já agora temos aqui uma pergunta, e desde já agradeço ao José Alberto. José Alberto pergunta: isso cola no botão? Alexandra, podes-me ajudar com esta questão? Sim.
todos os componentes da solução são compatíveis com betão e por isso podemos aplicar sobre uma caleira em betão, sim, é argamassa, com revestimento em argamassa. Sim, exatamente. Sim, e como eu disse anteriormente, a Tubon DS, que é a membrana que nós aplicamos ali com o número 1, tem a tecnologia da Easy Repair, que é aquela tecnologia de selantes ativos, tem um primário que à medida que aplicamos é libertado e faz com que a membrana funda com a superfície. A Easy Repair também, que depois podem ter mais tarde o FIS enquanto valor relativo à Easy Repair, também cola perfeitamente no botão. Não é tão para este tipo de tipologia de solução, mas também é uma solução muito interessante e que adere a vários tipos de superfície. Vamos então passar à frente. Pronto, e mais uma vez falar sobre o facto de ser uma solução tripla, falar um bocadinho sobre o que a Alexandra disse, que se alguns destes níveis fosse ultrapassado, havia outros 2 níveis, a solução não ficaria comprometida e qualquer um dos agentes que nós colocamos nesta solução tem mais-valias muito boas. Como podem ver, a fita FIS do Tubon DS é uma selagem impermeável, estanca o ar permanente, adere à superfície neuromolecular, a tal fusão com a superfície que eu falei, é flexível até menos 56 graus e é biadesiva. O facto de aderir à superfície mas também ajuda a membrana ecofaçada por cima que fique aderida. A membrana ecofaçada, uma das grandes mais-valias é que tem um alongamento até 300%, ou seja, permite à caleira continuar a dilatar, que ela não vai comprometer a solução. E o adesivo também é permanentemente flexível, também muito importante, e resistente aos UVs, como é óbvio, como vai ficar exposto, de outra forma não poderia ser. Vamos então passar. Em termos de aplicação, é o que nós dissemos, é muito fácil, é medir, limpar bem a superfície, acima de tudo, é importantíssimo ter a superfície limpa, seca e desengordurada. Com isso, normalmente no kit segue um líquido de limpeza que nós fornecemos e que funciona perfeitamente para desengordurar a superfície e para limpá-la. Depois é só aplicar aqui na junta a nossa Tubon DS, como podemos ver pela imagem da esquerda, muito simples também, com 5 cm de largura, aplicá-la ao centro. Depois, como podemos ver aqui à esquerda, estão a fazer o corte da membrana ecofaçade para aplicar, uma membrana de 200 de largura, também vem no kit, e por fim a colocação do adesivo para fazer a colagem da membrana. A membrana já fica colada ao centro porque a membrana é biadesiva, a Tubon DS, e depois é feita a colagem das extremidades com o adesivo e fica assim fechada a solução. E pronto, acima de tudo temos uma solução simples, ao contrário de outras soluções não é necessário calor, não são necessários acessórios ao nível maior, não é, digamos, e minimiza acima de tudo o trabalho em obra. Tem uma durabilidade gigante, só a membrana ecofaçade, por exemplo, tem 50 anos de durabilidade, resistente à água estagnada, 1.3 de espessura, já a pensar nisso, e por fim não fere o revestimento. Antes de passar à próxima solução, Carlos, há alguma coisa a acrescentar aqui relativamente à aplicação da Tight Gutter, a tua experiência em Espanha? Bueno, a experiencia é moi boa porque o cliente o que valora é que realmente non hai que aplicar non hai que ter un accesorio especial, non un accesorio que requira moita expedización. Aquí, lóxicamente, esta solución é moi válida porque o punto máis crítico dunha caleira precisamente é a xunta, non? Entón, se nós estamos ofrecendo unha solución con tres medidas de impermeabilización, a primeira medida a 2 bond S, a segunda medida a banda, a membrana EPDM e a terceira medida é o sellante, precisamente, pois queda perfectamente sellada e o cliente valora moitísimo. É unha solución, ademais, moi económica. É unha solución económica. Isto pódese facer en un tempo moi reducido. Nos aquí, como sabes, Ricardo, isto ven en kit de 20 metros, e, bueno, trai pois, a cantidad proporcional de 2 bond S, a cinta dos bond S, trai a membrana, pois neste caso son 20 metros de membrana EPDM e co adhesivo necesario, o sellante necesario para todo isto.
É unha solución que pode costar o metro, pois, pode costar o metro sobre 16, 17, 18 euros aproximadamente. Cada Sim, metro sim. con todos os elementos que nós estamos falando. Por iso, a experiencia que teño en España é moi favorable e os clientes españoles, igual que os portugueses e igual que todos os clientes que coñecen esta solución, están moi satisfeitos. Sim, sem dúvida, Carlos. E ainda bem que partilhaste isso, porque o feedback que também nós escolhemos aqui em Portugal é que torna-se fácil de aplicar, não é? A primeira vez, como ainda estão a testar os produtos, a perceber como é que funciona, talvez estamos a falar de uns 20 minutos, mas depois, à medida que vão ganhando experiência, vão ganhando calo com a solução, não é? Como se diz, já demora uns 10 minutinhos a fazer isto e é muito simples a aplicação e, como podemos ver, é muito eficiente, todos os materiais têm uma grande durabilidade e é uma solução, sem dúvida, para durar muito tempo e sendo a caleira um ponto tão frágil, é mesmo necessário uma solução que dure e que ajude a caleira a durar mais. Acho que temos aqui mais uma pergunta. João Rocha, quais os materiais compatíveis funciona em caleira lacada? Relativamente aqui à primeira pergunta, quais os materiais compatíveis? Eu não sei se o João está a perguntar em termos de caleira, de material da caleira. Será, Alexandra? Sim, eu acho que é isso, sim. Quais serão os substratos, os revestimentos, ou os materiais de composição da caleira com os quais a solução é compatível. Sim, sim, João, mas efetivamente vai ter em conta aquele primeiro slide, aos primeiros slides que eu mostrei, que ela é basicamente compatível com todos os tipos de caleiras. Funciona perfeitamente com caleiras lacadas, acima de tudo limpeza e ela está desengordurada, desumidificada. Sim, Alexandra. Desculpa, Ricardo, era só interromper para alertar para uma situação que é mais ou menos comum, que é as caleiras já terem algum tipo de solução que foi previamente aplicada para tentar reparar a junta, não é? Por exemplo, uma tela líquida ou qualquer outro material selantes. Muitas vezes, se possível, aconselhamos a remover esses materiais previamente aplicados, não é? Se existirem. Se for algum material que não é possível remover e que seja não muito comum, então pode ser aconselhável nós analisarmos mais em detalhe para confirmar a compatibilidade, não é? Mas, tirando isso, caleiras lacadas, normalmente, as soluções que existem no mercado é perfeitamente compatível. Sim, ainda bem que focaste essa questão, porque sim, é importante retirar então as telas líquidas quando elas existem. Aqui, José Alberto pergunta, em inox devia soldar a caleira antes de colar isso? Ou seja, eu acho que o Zé está a perguntar se devia soldar a junta antes de colocar a nossa solução. Não, José, nós efetivamente temos clientes nossos que utilizam esta solução de topo ou de sobreposta e não é necessário soldar a caleira antes de proceder à aplicação da nossa solução. Não sei se há algum input que possas dar aqui, Alexandra, se a resposta está... Não, pronto, a soldadura não é necessária, não é? Para efeitos de selagem, aconselhamos sempre porque a solução não é uma solução de junta dilatação, não é? A nossa solução não é uma solução para absorver movimentos de centímetros, não é? É uma solução para absorver movimentos na ordem dos milímetros a 1 centímetro, por aí, ok? Por isso deve haver sempre alguma forma de... por exemplo, às vezes as sobreposições estão rebitadas ou qualquer outro tipo de solução, ou seja, eu só queria alertar para que não é uma junta de dilatação, não é? Que às vezes há caleiras que têm juntas de dilatação para absorver movimentos de centímetros, não é? Não é isso. É para juntas tradicionais e nesses casos não é necessário soldar a junta antes. Ok, é isso. Muito obrigado, Alexandra. Vamos então passar... Penso que agora vamos então apresentar a próxima solução. Esta solução é a nossa Fusal Tight Gutter, que é uma membrana de impermeabilização para reparação integral das caleiras. Ou seja, já não estamos a falar só de juntas, esta é uma membrana EPDM também, mais uma vez o EPDM, que tanto tem dado a impermeabilização, mas desta vez é um EPDM revestido com uma malha, porque é um EPDM para ficar colocado ao longo de toda a caleira para resistir a água, a estar submerso sob a água durante alguns dias, a lixos, a tudo mais, e por isso nós vestimos com uma membrana
não tem limites de dimensão, como podemos ver aqui nas características, ou seja, nós customizamos à medida do desenvolvimento da caldeira, é só nós, como é FISO, estamos sempre próximos do cliente e procuramos saber quais são as necessidades e, deste modo, dependentemente do desenvolvimento da caldeira que o cliente tiver, nós customizamos os rolos ao desenvolvimento da caldeira, para ser tudo muito mais fácil. O tempo de vida útil expectável de 50 anos, EPDMs outra vez, voltamos a falar. Trabalhamos muito à base de EPDMs, que é um material com uma vida útil muito grande e que nos dá muitas garantias. Temperatura de serviço menos de 30% a 120%, trabalha neste range de temperaturas. Permanentemente flexível, que é uma característica que tem que estar sempre presente para aguentar as dilatações dos materiais. Muita gente não tinha esta ideia, eu próprio, antes de entrar para esta empresa, não tinha ideia da movimentação e da grande dilatação dos materiais de construção, e efetivamente há materiais com grandes coeficientes de dilatação. Como eu disse, é revestida com a malha para estar sempre resistente ao contacto permanente com a água, ou seja, está sempre submersa, resistente a movimentos térmicos estruturais e sem necessidade de soldadura. É uma das características mais importantes que podemos focar desta membrana. Pronto, basicamente, em termos de aplicação, acho que temos aqui outra pergunta. Ainda não entrou? Já entrou já. Nuno pergunta, esta membrana não poderá ser usada na solução anterior, já que a anterior não era autoaderente? Alexandra, podes-me ajudar aqui a responder ao Nuno, se faz favor? Sim, esta solução que estamos a ver agora, a All-Tight Gutter, é uma solução pensada para reabilitação integral de juntas, para reabilitação integral de caleiras, desculpa, e não só para juntas, ou seja, pressupõe-se que o tramo de caleira é todo impermeabilizado com esta solução. A outra solução é uma solução só para juntas. Esta aqui, por exemplo, cortarmos um bocado e utilizarmos só numa junta, não seria uma solução adequada, porque teria as extremidades que teríamos que pensar, extremidades abertas, teríamos que pensar como selar adequadamente, ou seja, é uma solução, esta é pensada para a reabilitação integral de caleiras, em que todo o tramo de caleira é impermeabilizado com esta solução até aos seus topos, não é? A outra é uma solução pensada para juntas, não é? Em que nas laterais a solução remata com a própria caleira, na sua base, no seu fundo e nas suas laterais, e por isso é uma solução diferente. Uhum. Exatamente, sim. No fundo, aqui enquadra-se a expressão cada macaco no seu galho, não é? Em termos de soluções. Efetivamente, as soluções são todas testadas e pensadas por um propósito. E, efetivamente, esta All-Tight Gutter e a membrana está revestida, é pensada para fazer a caleira e uma reparação integral da caleira. Em termos de aplicação, como nós já temos vindo a dizer, nós temos soluções sempre fáceis de aplicar. Este método de aplicação já vem de alguns anos de experiência e tem vindo a ser aperfeiçoado ao longo dos anos, e neste momento podemos dizer que temos um método de aplicação muito, muito simples desta solução. Basicamente, é sempre o mesmo método, limpeza, acima de tudo, desumidificação e desengordurar bem a zona, como podemos ver pela imagem da esquerda. Seguidamente, nesta caleira, nesta solução, nós temos a aplicação de um primário, com esta cor preta, que conseguimos ver na imagem da direita, também muito simples. Colocar o primário ao ponto que a caleira fique deste género, o primário é preto, como conseguimos ver. Seguidamente, é só colocar a membrana. Eu até tenho já aqui, porque isto é um método simples, mas às vezes a explicar é um bocadinho confuso e assim é mais fácil. A membrana, nós temos o desenvolvimento da membrana, ou seja, está aqui a membrana. Imaginemos que esta é a base, aqui no meio, e aqui aqui é uma lateral, aqui é outra lateral. Basicamente, nós temos que medir a membrana, passar aqui uma caneta a marcar, e depois nós temos um género de um x-ato, bico papagaio, que faz apenas o corte desta zona, desta película. Ou seja, como vocês podem ver, é possível fazer o corte apenas da película, mantendo a membrana intacta. Ou seja, esse bico papagaio permite cortar só a película e depois simplesmente, depois de termos a película cortada, é só dobrá-la, pousá-la e depois retirar a parte de baixo e fazemos a colagem da parte de baixo e depois retirar esta lateral e fazer a colagem da lateral, fazer a colagem desta lateral e depois fazer a colagem da outra lateral e fica a solução
colocada no local onde queremos reparar a caleira, o local da caleira, basicamente. Pronto, basicamente isto acaba por explicar um pouquinho do que conseguimos ver nesta imagem. Nesta imagem nós conseguimos ver a base pousada e as laterais ainda por colar, e depois mais tarde vamos tirar a película de uma das laterais, colar, e a película da outra lateral e colar, e fica assim fechada, como conseguimos ver na imagem da direita. Por fim, ainda tenho aqui um pequeno pormenor que eu pedi à Alexandra aqui algum auxílio, a fixação mecânica para finalizar aqui a colagem da membrana. Sim, pronto, Ricardo, como falaste, é uma membrana completamente autoadesiva que pode ser fornecida exatamente com a largura necessária para a caleira específica, não é? Se tivermos uma caleira que tem um desenvolvimento total de 600 milímetros, a membrana pode ser fornecida exatamente com 600 milímetros, não é? E depois aplicamos no fundo e finalmente nas laterais. No topo das laterais é sempre importante que tenhamos algum tipo de aperto ou fixação mecânica para garantir que a solução não está só dependente do adesivo, não é? Ou seja, esta fixação pode ser conseguida ou por um aperto mecânico apenas, ou por uma barra de terminação, ou por qualquer outra solução. Por exemplo, se nós conseguíssemos, às vezes é possível, outras vezes não. Se nós conseguíssemos que a membrana entrasse ligeiramente por baixo do painel da cobertura, isso já seria suficiente, não é? Ou se conseguirmos que entre por baixo de um rufo, ou seja, o pormenor do remate ideal vai depender da situação em concreto. Exatamente. E aí nós podemos analisar e aconselhar, não é? Mas é importante, de facto, esse terminar adequado da solução para garantir a robustez da mesma. Sim, e agora pegando um bocadinho nas suas palavras, nós estamos sempre, estamos sempre aqui para os clientes e para ajudá-los a fazer as coisas da melhor forma. Relembro um bocadinho um FIS Encontros de Valor que tivemos e falámos sobre esta membrana, em que o colega comercial falou de um género de um bolo, não é? Isto é quase, as soluções convencionais é quase como fazer um bolo em casa do amigo, ou seja, nós levamos os ingredientes para lá e depois não sabemos que condições vamos ter, que taxas vamos ter e tentamos aplicar a solução. E a nossa é quase como fazer o bolo em casa e depois levá-lo, ou seja, nós temos um departamento sempre connosco, como é o FIS Consulting, onde a Alexandra está, e que ajuda sempre os clientes, aconselha-os sobre que quantidades é que vão necessitar, como vão fazer as coisas, e que nós estamos sempre a ajudar no que conseguirmos, e também nas primeiras aplicações estamos lá, caso alguma questão que haja na aplicação nós estamos lá, e acima de tudo é isso que eu queria reforçar, que este tipo de remates nós estamos sempre em contato com o nosso departamento técnico, o FIS Consulting, e que eles vão nos ajudar da melhor forma e nós vamos ajudar o cliente da melhor forma. Pronto, por fim, é fazendo um slide parecido com o que fizemos para a FIS Tecnica 3, explicar que é uma solução bastante fácil, ao contrário de outras soluções, não é necessário levantar a cobertura toda. Normalmente, para fazer estas renovações integrais das caleiras, é necessário fazer um levantamento de toda a cobertura. Esta membrana simplesmente, há caleiras que estão num estado muito deteriorado, e que essa membrana, aplicando o primário e colocando por cima, consegue resolver perfeitamente o caso. Não são necessários acessórios, só os acessórios que nós enviamos e que também são muito fáceis de transportar e de aplicar. E é uma membrana autoadesiva que, acima de tudo, ajuda e muito a este tipo de aplicações. Mais uma vez, EPDMs de durabilidade de 50 anos, importantíssimo, resistente à água estagnada, e é uma membrana já no seu estado final, com a malha revestida, e que fica ali a situação da caleira. Carlos, tu, relativamente aqui à FIS Altec Gutter, há alguma coisa que queiras dizer de Espanha? Bueno, nada, de alguna maneira, decir o que ti acabas, é importante falar a durabilidade deste produto. Estamos falando de 50 anos, non? Trátase dunha membrana EPDM reforzada por fibra de vidrio. Isto, por iso, a EPDM sempre ten unha característica que ten moita durabilidade, pero con este reforzo, con esta malla que leva por encima, pois moito máis, non? E despois, a facilidade. Eu, de verdad, a simplicidade que ten este produto, simplemente o cliente que o proba unha vez xa non quere buscar outra cousa, porque isto
non ten que levantar a cobertura, non necesita os accesorios complicados, non necesita calor, non necesita sopletes. Isto, o único que ten que facer se a caleira está moi deteriorada, ten moita corrosión, é darlle un pouco de primario, para unificar de alguna maneira esa base e despois, bueno, é como comentabas ti fai un momento, medir o que é a caleira, dependendo dos plans, dos paneles da parte de abaixo dos laterais, ir colocando un pouco de paciencia. A primeira vez é un pouco máis complicado, pero despois de instalar un par de metros é unha cousa moito máis simple, non? Sim, sem dúvida. E acaba por revestir a caleira e por a proteger de todos os agentes climatéricos, não é? Claro. Aquela zona acaba de ficar toda protegida, e pronto, é uma solução muito interessante para fazer a reparação integral de caleiras. O método de instalação já falamos anteriormente, mais uma vez focamos, basicamente passa por aplicar o primário, garantir que ela está limpa, aplicar o primário, fazer a medição do desenvolvimento da caleira por forma a dividir a membrana em base e laterais, para fazer a colagem da base perfeita e depois de cada uma das laterais. Depois podemos, aqui, Alexandre, aqui no ponto 3, temos aqui uma zona, por exemplo, aqui no 4, onde é a parte final da caleira, onde temos que fazer aqui algum tipo de levantamento ali daquela parte. Aqui o 4 representa, no fundo, um bocadinho o pormenor para fechar o topo da caleira, não é? De fecho no topo da caleira. No fundo, a parte que está representada por 4 era o topo da caleira. Nós, normalmente, sempre que possível, aconselhamos a não cortar nos cantos, mas sim a dobrar, a fazer quase um tipo de duas orelhinhas, não é? Que dobram e colam atrás, porque assim não temos nenhum corte, não temos nenhum ponto frágil na solução que possa ser um ponto mais sensível e mais frágil, que possa originar algum tipo de infiltração. E no fundo é isso que está aqui representado. Sim, acaba por ser intuitivo esse tipo de aplicação. Pronto, e por fim, se possível, com o rolo de silicone, fazer uma pressão em toda a superfície só para garantir que a membrana está aderida em perfeitas condições ao substrato. Por fim, quando surgir alguma sobreposição da membrana, nós temos um rolo que normalmente quando nos pedem cotações de Altai Together também enviamos, porque serve para fazer exatamente essas sobreposições, que é FIS Bond FT, que já falamos nos FIs em contravalores anteriores, que é uma membrana muito maleável e que nestes casos, quando surgem as sobreposições da membrana, serve perfeitamente para fazer a sobreposição nesses pontos. É uma membrana também EPDM e que, pronto, basicamente é só aplicar o FIS dos Coat SP, que é o primário que potencia as capacidades autoadesivas da membrana. A membrana FIS Bond FT já é autoadesiva por ela, mas tem um primário que ainda potencia mais, aplicar na zona da sobreposição e fazer a colagem da membrana, e ela, como é muito maleável, faz bem aquele contorno, e é uma solução que nós temos tanto para as sobreposições como vamos falar a seguir, para fazer também aqui os tubos de queda, se for necessário, certo, Alexandra? Sim, a fita Bond FT é utilizada para as sobreposições e depois para qualquer outro tipo de remate onde seja necessário uma solução alongável, muito flexível para se conseguir trabalhar nos remates. Ela é autoadesiva, por isso é só aplicar o primário sobre a superfície onde queremos colar e depois aplicamos a Bond FT moldando-a à forma pretendida. Exatamente. Pronto, e por fim mais um exemplo de aplicação. Aqui conseguimos ver a aplicação do primário, a diferença entre o substrato como ele estava e como está com a aplicação do primário. E aqui conseguimos ver as sobreposições feitas com a tal Bond FT, tanto aqui a sobreposição da membrana como aqui o tubo de queda. Pronto, aproveito já agora para fazer uma pequena publicidade desta membrana. Nós esta semana vamos falar sobre ela, acho que até vamos falar amanhã, não tenho bem a certeza, de FIs em contravalor, e pronto, é uma membrana muito interessante, serve para vedar vários tipos de situações, vários tipos de atraçamentos das coberturas com configurações complicadas, é muito maleável
e pode ser interessante, se estiverem interessados, por favor, vejam o calendário, que eu não tenho certeza se amanhã, se é na quarta-feira, que vamos falar sobre esta membrana novamente. Pronto, e por fim está feita a apresentação das nossas soluções para caleiras, para juntas e para reparação integral. Normalmente nós temos ideia que quando chegamos aos clientes e nos dizem tem aqui uma situação dos diabos, nem me apetece resolvê-la ou responder. Normalmente trata-se de caleiras e reparação integral de caleiras. Pronto, e com isto quer dizer que todos estamos disponíveis para ajudar. O meu e-mail está aqui, o meu contacto telefónico está aqui. O que precisarem, por favor, contactem. Quero agradecer à Alexandra e ao Carlos a participação e toda a ajuda durante esta sessão. Pronto, não sei se vamos ter alguma pergunta ou se é apenas a despedida. Ok. Ok, e ainda tenho aqui uma pergunta. Pedro, onde posso consultar os eventos? Pedro, os eventos pode consultar em vários locais, pode consultar no nosso site, também no nosso LinkedIn, também normalmente sai uma publicação dos eventos que vão existir durante a semana. Alexandra, onde é que mais poderá consultar os eventos? LinkedIn, site? O WhatsApp, se já estiver na nossa base de dados, mas eu acho que o sítio mais fácil e mais imediato é o no site mesmo. Exatamente, sim. No nosso site tem lá todas as informações, os links para... Existe um menu rápido logo na homepage, por isso ao entrar no site vê logo o destaque para os eventos e clicando tem logo a agenda atualizada. Exatamente. E até podem ver lá onde é que é a tal para a BondFT, já que eu fiz tanta publicidade. Henrique pergunta, vão falar de alguma membrana para coberturas nesta semana, para remates? Henrique, efetivamente vamos falar da BondFT, Easy Repair também vamos falar na quarta-feira, salvo erro. Henrique, é uma questão de aceder ao site e de consultar, mas vamos falar de membranas para remates nas coberturas, sem dúvida. Pronto, acho que se não surgirem mais umas questões, mais uma vez, obrigado a Alexandra e Carlos pela toda a ajuda. Obrigada a todos. Bom dia, até amanhã. Boa tarde.